Boa noite! Todo mundo entrando na nossa live. Já temos aqui conosco os doutores Gilberto e doutores Domingos. Bom, boa noite a todos e todas. Bem-vindos a mais uma live do Escritório de Advocacia Gilberto Álvares Advogados Associados. Eu me chamo Lorena Zucatelli dos Santos, sou advogada, sócia do escritório e especialista em Direito Internacional Ambiental e Gestão Estratégica da Sustentabilidade. E hoje irei mediar este bate-papo cidadão com um tema central, os reflexos da pandemia nas eleições de 2020 e o papel do vereador e da vereadora. Agradeço a presença de todos vocês e espero que a gente faça um ótimo debate. Estarão conosco nessa noite os palestrantes, Dr. Gilberto Álvares dos Santos, que é advogado, sócio do escritório Gilberto Álvares Advogados Associados, especialista em Direito Econômico, com foco empresarial, tributário e aduaneiro, coordenador técnico da Lei Orgânica Municipal de Vila Velha, em 1990, e juiz eleitoral do TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, no biênio 2005 e 2007. Ele abordará o tema o cenário político e econômico para as eleições de 2020. Temos também conosco a honra de juntar a nós nessa live o Dr. Domingos Augusto Taufner, que é conselheiro e vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, graduado em Engenharia Mecânica, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais, foi vereador pelo município de Vila Velha no período de 1989 a 1996 e é autor do livro O Manual do Candidato e da Candidata a Vereador. O doutor Domingos Augusto abordará o tema geral, as funções do vereador e da vereadora. Complementando o nosso evento, temos a participação do Jean Aquino, que é um comunicólogo, especialista em gestão estratégica da informação, com experiência em marketing político e campanhas eleitorais e também um aprendiz do direito, que abordará o tema o uso das plataformas digitais e mídias sociais nas eleições. Bom, eu agradeço especialmente aqui ao nosso parceiro, o Instituto Insere, que é co-realizador deste evento, na pessoa do seu presidente, o senhor Luiz Cláudio Frecchiani. Lembrando que emitiremos um certificado de presença para aqueles interessados e, para tanto, vocês devem se cadastrar no nosso site gilbertoalvares.adv.br/inscrições. Lembrando também que hoje nós vamos ter os sorteios de 3 itens super especiais que foram gentilmente cedidos por parceiros e amigos. Dentre eles, um livro da autoria do Dr. Domingos Taufner, chamado O Manual do Candidato e da Candidata a Vereador. Teremos também um lindo quadro pintado pela artista plástica Leila Pereira da Silva, um óleo sobre tela, e um kit de festa junina, cheio de delícias, cedido gentilmente pela dona Ziza, composto de uma cesta de comidas típicas de festa junina. Todos serão sorteados ao final desta live também para aqueles inscritos. Então, corram lá no site gilbertoalvares.adv.br/inscrições, que vai aparecer logo aí embaixo para vocês se inscreverem. Bom, feitas as introduções, vamos dar início aos debates. Para iniciar, eu convoco agora o Dr. Gilberto Álvares, advogado, para falar sobre o cenário político e econômico para as eleições de 2020. Doutor Gilberto, por favor. Boa noite a todos, boa noite a todas. Doutor Domingos Taufner, nosso amigo de muitas longas datas, pessoas que, de certa maneira, já contribuiu muito com o município de Vila Velha, né, na construção da lei orgânica municipal, como vereador. Tivemos um trabalho muito bonito e proativo naquela época. Parabéns, doutor Domingo, é uma honra estar contigo neste momento tão importante da vida política brasileira, do município, para discutir um tema que está muito atual. Iniciando a nossa pauta, né, eu fiquei de fazer um contexto político e econômico, tendo em vista as eleições do município. Eu tenho que voltar um pouco atrás para a gente entender o que aconteceu no ano de 2019 até a data março, quando, de fato, declaramos a pandemia como um problema sério para o Brasil.
Bem, primeira coisa que é importante, no âmbito da economia, foi escolhido um time para cuidar da economia com uma estratégia de retranca. Quem é do futebol sabe do que eu estou falando. O sujeito ele quer perder no mínimo possível ou quer empatar. Corte de gastos, diminuir o tamanho do Estado, gerar receitas com reforma da Previdência, fazer privatizações. Isso fez com que a roda da economia ficasse estagnada, hora ou outra indo para trás com baixo crescimento econômico. PIB abaixo de 1%. Isso era o que nós tínhamos em 2019. Time escalado jogava ao máximo para empatar. Empatava investimento na saúde e educação, empatava soluções para desemprego e renda. Só para ter uma ideia, nós tínhamos em 2019, até fevereiro, mais de 2,5 milhões de desempregados. A queda da renda média das famílias estava em torno de 20%. E empatava também na retomada dos investimentos e do crescimento. Empatava na política de crédito para os micros, pequenas e médias empresas, que faltava crédito no mercado, de tanto que enxugaram a economia. E para o agricultor e a agricultura, principalmente a agricultura familiar, aumentou o endividamento e a redução do crédito agrícola. E aqui eu vou fazer um parênteses. O empobrecimento desse setor, principalmente no Estado do Espírito Santo, vem sendo registrado justamente porque nós estamos vivendo um período em que a economia vem há longos anos com deficiência. Nossos produtores estão vendendo equipamento para poder pagar suas dívidas. Bem, e com relação aos municípios? O que aconteceu com os municípios de 2019 e março, até março de 2020? Queda da arrecadação dos impostos, empobrecimento dos municípios. Todo mundo sabe que os municípios estavam capengando, muitos não conseguindo honrar com a folha de pagamento, honrar com o pagamento dos seus fornecedores, corte ou diminuição dos repasses constitucionais, porque se estava enxugando lá em cima, automaticamente não chegava o recurso aqui embaixo para ser repassado para os programas sociais, para a saúde, para a educação. E o pior, desgraça natural provocada pelas mudanças climáticas. Vivenciamos no final de 2019, início de 2020, enchentes, secas e incêndios criminosos no Brasil. Isso tudo dentro de uma expectativa anterior à pandemia. No caso da política, a nível nacional e ao nível local, nós vivemos um país em que estava com uma crise, e continua com essa crise de identidade, inicialmente dividido. Hoje se vê que há uma tendência de ampliar mais um setor que tem uma visão dessa identidade. Um líder nacional com dificuldades internas no seu governo e externa ao seu governo, sobre o seu papel, e seu poder. Né? A gente viu isso com muita nitidez na crise na saúde, com os 2 ministros da saúde, vimos isso com a crise com o ministro da Justiça, e a dificuldade era dele entender que rei sou eu. Como é que eu mando? Por que eu não mando? Por que eu não posso tudo? Por que eu não posso nomear o superintendente? E aí era o grande problema que a gente estava vivendo. Conflito, falta de harmonia e desrespeito entre Executivo Nacional, Legislativo, Congresso Nacional, leia-se, e Judiciário, leia-se STF. Tendo em vista que o STF é que julga as questões envolvendo a União e o presidente e os seus auxiliares ministros. Apesar do conflito todo com o Legislativo, nós assistimos uma coisa interessante. O Congresso não foi empecilho para nada. Votou em tudo, leis, emendas constitucionais, MP, principalmente as que promoveram cortes sensíveis na ordem do trabalho, na previdência e na economia. E em tempo recorde, nesse período de pandemia, vem votando todo o plano emergencial muito rapidamente para enfrentar a pandemia. Na questão primeira do Congresso, as votações que ele desenvolveu até então, tem muito questionamento, principalmente na ordem do trabalho, na ordem da previdência. Não foi um acordo nacional, foi uma imposição de uma meta fiscal, nós sabemos muito bem disso, e a economia parou de funcionar, ficou estagnada também por uma imposição de uma meta fiscal que era para cumprir em detrimento da situação do país, do crescimento econômico e da vida social das pessoas. Surge pandemia. A pandemia, o vírus e a saúde pública. Conflitos políticos aumentaram, a radicalização entre o presidente, o STF e o Legislativo
chegou em momentos que a gente achava que não tinha mais para onde ir, de tanto impasse que surgiu. A inclusão de governadores e prefeitos para regular a política da pandemia, da saúde pública no local, no seu município, na sua cidade, foi um componente a mais. Passamos a ter um conflito agora também, além do legislativo, do STF, passamos a ter conflito com prefeitos e governadores, e nada andava. No meio da pandemia, nós estávamos brigando para saber se a gente ia adotar ou não um tipo de remédio, sabendo que isso, até que me prove o contrário, tem que ser ocupado por médicos e especialistas nesse assunto. Bem, aumentou a crise econômica. Nós tivemos aqui um problema muito sério. O time escalado para a retranca leva de cara na pandemia de 10-0 contra o vírus que já dominava o mundo. Então já era uma coisa que todo mundo sabia, que o que estava vindo para nós não era fácil. Leva de 10-0. E daí tem que mudar. Como é que eu mudo uma escala de retranca para uma escala para poder entrar para frente e mudar a regra do jogo? Bem, eu preciso primeiro de harmonia, preciso primeiro de uma mesma linguagem, preciso de recurso público, preciso de mudar o papel do Estado. E o papel do Estado tinha uma resistência muito grande do ministro Guedes, todo mundo sabe disso, acompanhamos na imprensa, do próprio presidente da República, que não entendia que nós deveríamos financiar a atividade econômica. O valor emergencial proposto pelo governo era de R$200, uma coisa que todo mundo sabia que não tinha condição, então conseguiu no Congresso aumentar para 600. Tem que aumentar os gastos no social e na economia, e tinha resistência. Aumentar a presença do Estado, como? Se esse time foi montado para reduzir o tamanho do Estado na economia, nas pessoas. Socorrer vida, socorrer a economia, não saiu do papel até hoje. 72% dos empresários brasileiros, principalmente micro e pequenas empresas, não tiveram acesso ao crédito para pagar. Eu estou falando de financiamento, nada de graça. Socorrer empresas, empregos e renda. Essa era a tarefa, e é uma tarefa, de um Estado numa pandemia, num Estado numa crise econômica. E nós vimos que a estagnação da roda ficou muito grande, e com isso nós tivemos problemas. Mas nós tivemos pontos positivos, principalmente voltado para as eleições deste ano nos municípios. Nós tivemos um município com uma visibilidade maior, as cidades e municípios ganhou voz, importância municipal, a autonomia do município foi reafirmada, inclusive legitimada pelo STF, e garantiu que o poder local de gerir e legislar pertence sim ao prefeito, pertence sim ao legislativo municipal. Vereador e prefeito ganhou destaque nacional porque tiveram que gerir uma pandemia na sua cidade, tomando decisões que não eram agradáveis, que não eram interessantes, eram desagradáveis. Autorizar e proibir isolamento social e lockdown, por exemplo, regular a atividade da economia no seu território, proibindo que se abra ou fecha, se abra ou funcione estabelecimentos comerciais de serviço. Enfim, reconhecimento do seu papel no Pacto Federativo como ente federado de importância muito grande. Maior responsabilidade ganhou o cidadão do município para essas eleições, prefeitos e vereadores. Essas responsabilidades são grandes para gerir com sabedoria e competência a nova crise que ainda está com a nova eleição. Esses prefeitos vão tomar posse, os vereadores vão tomar posse para gerir ainda uma pandemia e depois a recuperação econômica, que vai ser difícil. Gerir com sabedoria e competência, sem perder de vista o princípio maior da nossa Constituição e da nossa democracia, que é a participação da sociedade, que não se confunde com a imposição a qualquer custo de um setor sobre os demais da sociedade, mas sim a capacidade de dialogar com a sociedade, com os diferentes, com as minorias e com as maiorias que, de certa maneira, compõem o nosso corpo social. Por enquanto é isso, agradeço à doutora Lorena, devolvo a palavra para a senhora para a advogada conduzir bem esse trabalho. Tá ótimo. Obrigada, doutor Gilberto. Nós daremos sequência agora com o doutor Domingos Augusto Taufner, que vai falar sobre o tema as funções do vereador e da vereadora. Doutor Domingos, por favor, pode começar. Boa noite a todos e todas. Boa noite, doutor Gilberto Álvares. Boa noite, doutora Lorena, nossa mediadora. Doutor Gilberto já fez uma importante contextualização do cenário político e econômico para as eleições de 2020.
E como serão eleições municipais, nós vamos eleger prefeitos, mas também vamos eleger um cargo importante, que é o vereador, que faz parte do Poder Legislativo Municipal. E agora, então, vou falar um pouquinho sobre o papel do vereador e também da vereadora, né? Já que você tem homens e mulheres participando, e é importante a participação de todos e todas no processo. Mas por que é importante conhecer o papel do vereador? Primeiro, porque grande parte da população, infelizmente, desconhece as funções do vereador. Eles veem o vereador como alguém que é uma pessoa que vai representá-lo junto à prefeitura, que vai trazer melhorias para o bairro, que vai conseguir favores pessoais, né, para as pessoas, vai conseguir jeitinho para licenciar uma obra na prefeitura, vai conseguir um jeitinho para conseguir um emprego, um caminhão de areia, e assim por diante. Doações, patrocínios. Então, o vereador é visto como isso. Mas, na realidade, há uma confusão muito grande entre as funções do vereador e do prefeito. O executivo, sim, o executivo cabe fazer uma série de coisas de atendimento mais direto à população, né? Mas esse apoio todo também que é feito, não deve ser feito pelo vereador. A prefeitura tem que ter um serviço social, tem que ser uma série de coisas para atender as pessoas. E não o vereador ser um distribuidor de favores. Mas aí, então, quais seriam as funções de um vereador? Primeiro, é importante registrar que o vereador faz parte de um colegiado, que é a Câmara Municipal, que é eleita pelo sistema proporcional. Explico melhor. Quando você vota para vereador, você vota em uma pessoa, e aí os mais votados, de acordo com a legenda partidária, vão compor o poder legislativo. No caso de prefeito, você vota apenas um eleito. Então, se você perder, o seu candidato não ganhar, você não estará representado na prefeitura. Mas na Câmara, não. Na Câmara Municipal, todos ficam representados. Então, nesse caso, toda a sociedade em si, maioria e minoria. Então, é um poder importante por causa disso, por ter a representação social como um todo. E aí, quais são as suas funções? Bom, as duas principais é de fazer leis e fiscalizar o executivo. Vou falar um pouco, então, sobre essas duas funções. No primeiro caso, a função legislativa. O município vota leis. Leis são regras que são expedidas pelo poder público e que todos têm que seguir. E tem que passar, para ser oponível, quer dizer, obrigatória para todos, tem que passar pelo poder legislativo. No caso das leis municipais, passar pela Câmara de Vereadores. E aí, que tipo de lei que o município pode fazer? Olha, o município, no caso a Câmara de Vereadores, não pode votar qualquer tipo de lei. Ela tem que votar leis que estejam dentro da competência municipal. Então, por exemplo, uma lei federal, as questões de competência federal, o município não pode fazer. No artigo 31 da Constituição fala, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Isso tem uma certa controvérsia e tudo, mas é importante ler do artigo 20 a 31 da Constituição Federal, que lá vai estar explicado qual é a competência federal, qual a competência estadual, qual a competência municipal. Então, naquelas questões que são de ordem local, por exemplo, o plano diretor para ordenar a cidade, o Código Tributário, a lei de posturas, as leis orçamentárias e assim por diante, caberá à Câmara Municipal votar. Algumas leis são propostas pelo prefeito, outras pelo próprio vereador. Basicamente, são 5 espécies legislativas que a Câmara pode votar. Uma são emendas à própria lei orgânica. O município tem uma lei orgânica que vai disciplinar o seu funcionamento. Então, o vereador pode propor emenda à lei orgânica. Nós temos leis complementares. Alguns municípios podem ter, outros não ter, depende da lei orgânica. Temos as leis ordinárias, que são votadas no dia a dia. E aquilo que é objeto de lei, a Câmara vota, mas depende da sanção do prefeito. Agora, a Câmara também vota mais 2 espécies legislativas, que não precisam da sanção do prefeito. Uma são as resoluções, que disciplinam as questões internas da Câmara.
A principal resolução de uma Câmara é o seu regimento interno, que é importante, você que está interessado em conhecer e ser candidato, por exemplo, estudar um pouco a lei orgânica e o regimento interno, que é uma resolução. E, por último, também a Câmara vota decretos legislativos, que são instrumentos que têm efeito externo à Câmara, mas não dependem da sanção do prefeito. Por exemplo, quando a Câmara caça o mandato de um prefeito, ou quando ela aprova ou rejeita contas, ela emite decreto legislativo. E a legislação, a lei toda tem que seguir todo um roteiro, chamado de processo legislativo. Se não seguir esse roteiro, a lei não vai ter validade. Então, isso é a função legislativa. Agora, temos também a função fiscalizadora. A função fiscalizadora é que a administração pública cuida de bens e serviços. Ela gasta dinheiro, além de arrecadar o nosso dinheiro na forma de impostos. Então, isso tem que ser bem fiscalizado. E é papel da Câmara Municipal, é papel do vereador fiscalizar como está sendo empregado o dinheiro público. Então, o vereador pode requerer informações à prefeitura, pode abrir comissão parlamentar de inquérito para apurar irregularidades, pode encaminhar denúncias ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, ou também ajuizar ações contra o município ou pessoas do município que estejam descumprindo a lei, que não estejam atendendo a principal função do município, que é prestar os serviços públicos com eficiência e sem desvio de recursos. Então, eu falei na função fiscalizadora e também na função legislativa. São as duas principais funções. Mas teremos outras funções aí do vereador. Ele pode julgar as contas do prefeito, o Tribunal de Contas emite um parecer, então é a função julgadora, não é uma função típica, mas ele acaba fazendo essa função. O vereador pode administrar a Câmara Municipal, já que ele pode ser eleito o seu presidente. Ele pode integrar a mesa diretora da Câmara. A cada 2 anos, a Câmara escolhe um presidente. E aí, então, o vereador vai administrar, vai fazer licitações, concursos públicos, vai seguir um orçamento. É como se a Câmara fosse uma pequena prefeitura. Ele também pode debater. O vereador pode debater de maneira efetiva os problemas nacionais, estaduais, locais. Né? Ele pode encaminhar sugestões ao prefeito municipal, ele pode conceder títulos honoríficos a cidadãos, pode propor moção de aplauso ou moção de repúdio, e ele deve sempre, na minha opinião, trabalhar sintonizados com os movimentos sociais, movimentos comunitários, sindicatos, movimento estudantil, movimento de pequenos empresários, movimentos em si que representam a sociedade civil. Né? Manter essas pessoas informadas sobre o que passa na Câmara, porque aquele vereador que é transparente, aquele vereador que não vai ter medo da fiscalização que vai ser exercida sobre ele. Então, basicamente, são essas as funções do vereador, e nós esperamos que nas próximas eleições sejam eleitas pessoas que cumpram efetivamente essas funções. Deu a palavra à doutora Lorena. Pois, desculpa, estava no mudo. Doutor Domingos, muito obrigada pela exposição e pela esclarecedora papel dos vereadores e vereadoras que serão eleitos pela nossa sociedade, né? Muito trabalho a ser feito por todos eles ainda. Gostaria de relembrar que agora é a última oportunidade para quem quer participar dos sorteios que ocorrerão no final dessa live e também de receber um certificado de atendimento. Bem, parece que nós tivemos um problema vindo diretamente do comando de som lá. Vamos ver se conseguimos recuperar. Vamos lá? Ótimo. Vamos lá, então. Vamos Onde lá, que eu doutora parei Lorena. aqui?
Onde que eu parei, que vocês me ouviram do falar? sorteio, estava falando da possibilidade do sorteio dessas preciosidades. Ótimo, ótimo. Então, essa é a última oportunidade. Corram lá no site gilbertoalvares.adv.br/inscrição e se inscrevam para participar ao final desta live. Dando sequência imediata agora para um segundo bloco, a gente vai abordar outros temas muito interessantes, que são a campanha eleitoral, o que é possível e o que não será permitido, e o adiamento das eleições, que é o que muitos se questionam e que essa semana teve um novo capítulo aí com a votação no Senado da proposta de emenda à Constituição número 18. Tais temas serão abordados em conjunto pelo doutor Gilberto e pelo doutor Domingos, eles vão fazer um bate-bola sobre isso. E na sequência, finalizando, a gente vai ter um tema também super atual e importantíssimo para essa eleição em tempo de pandemia, né? Que é o uso das plataformas digitais e mídias sociais nas eleições, que será ministrado pelo Jean Aquino. Bom, primeiro eu gostaria de passar a palavra, então, para o doutor Gilberto Álvares, para adentrar no tema sobre a campanha eleitoral, o que é permitido, o que não será permitido. Doutor Gilberto, por favor. A lista, doutora Lorena e doutor Domingos, nós sabemos que a lista do que pode e o que não pode é muito grande. Bem, vamos começar dizendo que nessas eleições tem um fato novo, não haverá coligações para vereadores. Então, os partidos terão que ter sua chapa completa para vereador, se quiser conseguir número de votos suficiente para elegê-los. Mas, em compensação, mantém a coligação para prefeitos. Então, você vai poder ter situações em que você tem mais de um partido reunidos para eleger um prefeito, mas cada um com seu grupo de vereadores disputando seu próprio caminho. As eleições serão, pela primeira vez na história do Brasil, com 80% dos municípios devidamente acionados via biometria. Vamos votar, vamos registrar nossa presença com o dedinho nosso lá. O número de candidatos na chapa dos partidos foram ampliados. No caso aí, os partidos terão até 150% a mais do que as vagas que compõem a disputa. Então, se a Câmara Vereador tem 15 nomes para poder ser ocupado, 15 vagas, então será 15 vezes 150%. Domicílio eleitoral, que era de 12 meses, foram reduzidos para 6 meses. E nós tínhamos um problema muito sério com a cláusula de barreira, principalmente no tempo de propaganda eleitoral. Era vinculado ao número de deputados. Hoje isso mudou, hoje você tem essa cláusula de barreira, foi alterada e na frente falamos. Existia um fato novo nessa campanha, muito interessante. Até as eleições passadas era proibido fazer pré-campanha. Isso até dava nulidade, cassava-se mandato do candidato que fizesse campanha antes do registro da sua chapa. Hoje, o que nós estamos vendo é que há possibilidade da pré-campanha. A pré-campanha você pode discutir projeto com a comunidade, com a sociedade, levantar suas propostas de programa como candidato, opiniões, propostas e até o número da sua campanha anterior, quem já teve um número de campanha anterior, pode ser usado. Olha, gente, meu número, se eu for aprovado na convenção, será esse aqui. Só não pode pedir voto. Espero contar com seu voto, meu amigo. Não pode, tá? Se é o amigo, você fala no ouvido. Nunca fala em público. Financiamento de campanha. Proibido doações de empresas. Isso aqui foi uma conquista da sociedade. Nós sabemos que já vivemos experiências não muito boas com financiamento de empresa. Muitos casos em que a empresa financia tanto aquele candidato que ela se acha dono do candidato e o candidato se acha empregado daquele empresário, daquela empresa. Isso não foi bom para a democracia, vivemos momentos onde que isso foi muito divulgado, muito trabalhado, e agora nós não podemos mais dessa forma. Mas pode sim doar como pessoa física. Então, você quer apoiar seu candidato, ou tem mais de um candidato que você quer apoiar, você pode despender de até 10% do que foi seu rendimento em 2019. Então, você vê lá a soma que você declarou no imposto de renda, então tem que ser declarado, né? Declarou lá, o que você declarou? Que ganhou R$1, então 10% de R$1 você pode ceder para os seus candidatos.
criou a possibilidade do financiamento via coletivo, virtual. Isso é uma novidade e eu acho que isso vai ser uma coisa muito boa e o Jean, possivelmente, na sua palestra, vai poder trabalhar bem essas informações. Acesso ao Fundo Especial da Campanha. Parte, hoje, você tem, já que não tem financiamento de empresa, foi criado no Brasil um fundo especial para financiar as campanhas dos partidos e dos candidatos. Esse dinheiro ele é rateado para todos os partidos e parte para um número de bancadas no Congresso e tendo como referência a outra a votação, o percentual de votação que aquele partido teve nas últimas eleições. Então, bancada de Congresso e percentual de eleições vão determinar como é que esse dinheiro vai ser repartido em uma outra etapa. O grande passo foi que as mulheres que conseguiram, desde a década de 90, a cota para as eleições, 30% de cota, elas não tinham o mesmo direito de receber as finanças do fundo para cumprir com a sua campanha, né? Então, muitos até usaram, nós vimos escândalo recentemente do PSL, em que o dinheiro ia para a candidata, mas não era usado, tinha que voltar de alguma maneira, né? Agora, qual o problema que nós enfrentamos nessas eleições quando começa a vivenciar os 30% de recursos para as mulheres? É a isonomia entre a mulher com a mulher negra. Nós não podemos repetir, nós estamos vivendo um momento muito especial da discussão da discriminação racial no mundo todo, e o Brasil, pelo menos os partidos políticos brasileiros, devem dar um exemplo e deve, isonomicamente, ratear esses recursos que é destinado para as campanhas femininas, de igual tamanho para negros e não negros. Tá? Para receber recursos do fundo, os partidos terão que ter diretório municipal, então acaba a figura das comissões provisórias. Isso os partidos já sabem, já se organizaram nesse sentido. E, ainda por cima, tem que estar quite com a Justiça Eleitoral, não pode ter pendência com a Justiça Eleitoral. Os gastos e despesas do fundo especial que eu falei que foi criado, e que desde a outra eleição já começou a funcionar, ele pode, é uma coisa boa, né? Isso ampliou para os partidos, ele pode pagar serviço de consultoria contábil, pode pagar advogados que precisam de uma campanha, aquisição para reforma de sedes de partido ou sedes de candidatos, comprar ou fazer aluguéis de imóveis, e pode impulsionar via web as campanhas, né? Então, aquele patrocinadozinho que você vê aí no Facebook, no Instagram, é impulsionamento que você pode fazer, você paga a essas empresas para impulsionar a sua mensagem para o público que você quer. Porém, a propaganda eleitoral, ela ganhou um calendário especial e esse calendário está preso na discussão que o Congresso está fazendo agora, e logo depois vamos discutir se vai ou não adiar as eleições. Então, trataremos desse calendário no outro debate. Permitindo propaganda na imprensa escrita e com reprodução na web. Eu posso pagar no meu jornal preferido a minha propaganda e depois estimular a divulgação na web. É permitida a publicação em blogs, redes sociais e site, e o Jean vai tratar desse assunto com melhor propriedade. E a propaganda de rádio e TV clássica, que nós já conhecemos, propagandas gratuitas que vão poder acontecer. Os partidos serão responsáveis em gerenciar essas campanhas, né? E eles terão que abrir esse espaço, sentar com as empresas de comunicação e trabalhar a imagem dos seus candidatos para poder alcançar o maior público que a gente possa ter. E a propaganda de rua, gente? Como é que está desenhada, o que pode e o que não pode? Né? Pode propaganda de rua, pode sim, pode aqueles bandeiraços que a gente vê em época de campanha, não pode ser bandeiraço ostensivo que ofenda o outro, tem que tomar muito cuidado, porque a campanha não é um lugar para você ofender o outro, mas é de você angariar o outro para o seu voto, e se ele não aceitar, lamento, ele vai ter outro candidato, ele não é obrigado a ter você como única alternativa, né? E nós vivemos isso recentemente na conjuntura, você não podia dizer outro candidato, senão você apanhava no meio da rua, e você pode usar boto, pode usar adesivo, pode ter comícios e pode usar de alto-falante, tá? Só que isso tudo tem limite de horário. O comício e o alto-falante, ele vai ter que poder ser usado de 8 até as 22 horas, não podendo extrapolar esse tempo que está sendo proposto na lei. Bem, o que não pode, o que era comum,
trio elétrico rodando na cidade, fazendo campanha. Não pode. Então, significa que usar o alto-falante tem que ser uma coisa mais tranquila, né? Não pode ser um estrondo. Não vai poder ter showmício. Lamentavelmente, se os nossos músicos, nossos artistas já estão sofrendo com a pandemia, nas eleições eles não vão poder fazer os showmícios que era como designado anteriormente. Proibida a pintura em locais que seja cinemas, clubes, lojas, postes, placas públicas, tudo que tem o poder público concedendo espaço ou poder público gerenciando espaço, não vai poder, né? Você fazer lá colagem, pichações, isso está proibido. E no dia das eleições, para encerrar, é permitido manifestações em tudo e em todos. Acho que eu acabei atropelando um pouco aqui, peço desculpa, mas meu tempo está encerrado. Forte abraço, mas eu acho que o Domingos poderia aproveitar aí e aprofundar a questão das eleições, prorrogando ou não, e aí eu me furto dessa tarefa, porque eu acho que nessa você vai estar muito mais bem preparado. Doutor Domingos, pode dar sequência então, por favor. O doutor Gilberto já falou um pouco sobre essa questão do que pode ou não pode, né? Na realidade, você que quer ser candidato nessa eleição, a vereador ou a prefeito, para você entender um pouco o que você pode ou não pode fazer, porque aqui não temos tempo de falar tudo, e também não dominamos 100% desse assunto, é um assunto muito vasto, é importante você conhecer a legislação partidária e eleitoral, né? Você está iniciando na área, seja você candidato, apoiador, ou mesmo eleitor interessado em questões jurídicas, é importante entender os fundamentos do direito eleitoral. Assim como qualquer ramo do direito, você começa com a Constituição. Então, vá na Constituição e lá terá os fundamentos primordiais do direito eleitoral. Aonde você procura? Na Constituição, do artigo 14 e 16, que são os direitos políticos, no artigo 17, partidos políticos, e depois no artigo 118 a 120, que é a organização da justiça eleitoral. E nessa própria Constituição, que está no topo do nosso ordenamento, ela vai dizer que tem 2 assuntos eleitorais que dependem de lei complementar. Um são os casos de inelegibilidade, tanto é que a lei da ficha limpa é uma lei complementar, e também os casos de organização e competência da justiça eleitoral. Então, essas 2 matérias, obrigatoriamente, têm que ser tratadas por lei complementar. Mas existem as leis ordinárias, as leis, em geral, complementares e ordinárias, que cuidam da questão eleitoral. Quer dizer, no topo está a Constituição, abaixo delas, as leis eleitorais. Nós temos o Código Eleitoral, que é a Lei 4737/65, ela é anterior à Constituição, mas grande parte dela foi recepcionada pela nova ordem constitucional. Ela aborda várias questões, especialmente os crimes eleitorais. Depois nós temos a Lei Complementar 64/1990, que é a Lei de Inelegibilidades, que foi inclusive alterada pela Lei Complementar 135/2010, que é a Lei da Ficha Limpa. Temos a Lei 9.096/95, que é a lei que disciplina os partidos políticos, e principalmente a Lei 9.504/97, que é a Lei Geral das Eleições. Até 96, cada eleição tinha uma lei específica para ela. A partir da eleição de 98, então, tem essa Lei Geral 9.504, que é uma lei que vale para todas as eleições. É claro que a cada 2 anos ela acaba sendo aperfeiçoada, alguma questão vem restringindo mais a propaganda, outros vêm ampliando, mas basicamente nós temos hoje uma Lei Geral das Eleições, que é a Lei 9.504/97, é o principal norte para ser consultado. Mas na questão eleitoral existe uma questão chamada poder normativo da justiça eleitoral. Então é importantíssimo que você, candidato, apoiador, advogado eleitoral, acesse as resoluções do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. A cada ano, ele emite resoluções para disciplinar a eleição. No fundo, essas resoluções repetem um pouco o que diz a lei eleitoral, mas também ela disciplina detalhes. Então, tem a 23.606, que disciplina o calendário eleitoral, que vai ser alterado agora, provavelmente, pela mudança de eleição. Tem resolução sobre escolha e registro de candidato,
Tem resolução sobre prestação de contas. É bom lembrar que, mesmo que você não seja eleito, você é obrigado a prestar contas. Então, a leitura dessas resoluções, ela é importantíssima para que você consiga entender bem o que você pode ou não pode fazer, seja antes da campanha, seja na convenção, na campanha e também o pós-eleitoral. É claro que também o fato de você estudar a legislação eleitoral não dispensa que na campanha exista a contratação de um advogado. O advogado é o profissional responsável, especializado no direito, que pode assessorar o partido e também fazer as ações judiciais necessárias, seja defendendo o candidato ou ajuizando ações contra adversários, porque uma campanha ela envolve disputa. É claro que nem todo candidato a vereador consegue contratar um advogado, mas os candidatos majoritários, as coligações majoritárias, as chapas de vereadores, os partidos políticos, tem que ter, pelo menos, uma contratação de um advogado eleitoral, para justamente poder assessorá-lo durante todo o processo, assessorar no processo de registro, assessorar no processo de campanha eleitoral propriamente dito, porque, como já foi falado pelo Gilberto, tem vários pontos aí da campanha. Tem coisas que não é permitido você fazer, né? Tem coisa que você pode, para você conseguir aproveitar o máximo que você possa fazer, mas também não entrar naquelas proibições. Existem várias proibições que a legislação eleitoral permite fazer propaganda sonora perto de repartição pública. Os carros de som hoje estão muito limitados, só pode usar em carreata, tem horário para propaganda, tem tamanho máximo de faixa para você poder fazer a sua campanha. São muitos detalhes, e que isso vai estar disciplinado. A resolução do calendário eleitoral, que prevê, inclusive, agora, final de julho, até início de agosto, as convenções, depois de 15 de agosto, o registro das candidaturas, vai ser totalmente alterado pelo adiamento das eleições, que está sendo votado no Congresso Nacional. Inclusive, tem algumas perguntas sobre isso, e que entendemos que é necessário realmente adiar, porque nós estamos numa pandemia, e numa pandemia é muito difícil você fazer campanha eleitoral. Embora esse ano, mesmo que a pandemia passe, ela vai continuar com alguns reflexos ainda, e campanha eleitoral acaba tendo muito contato entre as pessoas. Mas, de 2018 para cá, as campanhas passaram a ser feitas muito pelas redes sociais. Inclusive, o nosso próximo bloco, o Jean, vai falar para a gente um pouco sobre as redes sociais em campanha eleitoral. Então é isso, consulte a legislação eleitoral, consulte o advogado do seu partido, da sua coligação, para que você possa saber o que você pode fazer e o que não pode fazer antes da campanha, nas convenções, na campanha e depois da eleição, que você tem obrigações ainda, mesmo não sendo eleito. Devolvo a palavra à doutora Lorena aí. Ótimo. Muito obrigada, doutor Domingos. Eu acho que para aqueles que estão pensando em se candidatar, né, nessas eleições de agora, essas ponderações feitas pelos colegas vão ser muito úteis, com todas essas descrições de legislação pertinentes que regulamentam o que pode e o que não pode na campanha, porque realmente são muitos detalhes e muitas informações que os vereadores futuros e futuras vereadoras precisam estar atentos, né? Bom, finalizando agora nossa exposição, lembrando que a gente ainda vai ter um momento de debate logo após a fala do Jean. Então, as perguntas que vocês estão nos enviando aqui, a gente está de olho, tá? Já estamos selecionando e os colegas vão respondê-las logo mais. Para finalizar, então, esse bate-papo cidadão, falando sobre um assunto, como eu disse, super atual, pertinente e mais do que nunca nessas eleições que vão ser umas eleições muito diferentes do que a gente está acostumado, né? Eu chamo agora o Jean Aquino para compor a mesa conosco aqui. Ele que é comunicólogo, especialista em gestão estratégica da informação e falará sobre o uso das plataformas digitais e mídias sociais nas eleições. Olá, Jean, seja bem-vindo. Eu passo a palavra, então, para você, por favor. Boa noite.
Boa noite, doutor Gilberto Álvares, doutor Domingos Taufner, doutora Lorena Zucatelli e todos aqueles que nos acompanham nessa live. Aproveito a oportunidade para parabenizar os doutores pelas colocações, que vejo que são de grande utilidade para o nosso processo democrático, principalmente nos difíceis tempos em que vivemos. Digo difíceis tempos não apenas pelo isolamento causado como os efeitos da pandemia, mas também pela descaracterização da política. Vivemos uma desconstrução da política e é importante compreender todos os meandros do processo. Dentro do nosso sistema político, os eleitos eles são os responsáveis pelas ações que geram aquele impacto direto no nosso cotidiano. Todas as decisões são frutos do nosso voto. Então, certamente, conhecer melhor a função de cada poder para poder cobrar do como seu voto foi concedido àquele candidato é de suma importância para entendermos e valorizarmos o nosso processo democrático. E o atual momento de pandemia e de isolamento social, ele nos traz para uma realidade que ainda é surpreendente para muitos candidatos, para muitas pessoas que almejavam se tornar representantes da população, seja no legislativo ou seja para o executivo. E também para o eleitor. Principalmente falando para aqueles candidatos, chama atenção para contextualização e para compreensão do atual momento, para que não sejam pegos de surpresa no andamento do processo eleitoral. E digo que as mudanças impostas pela pandemia, elas têm reflexo direto na forma como decidiremos o nosso voto nas próximas eleições. Justifico essa fala pelo seguinte motivo: um dos que virou até um dos chavões mais utilizados nas campanhas eleitorais é a questão do olho no olho. O olho no olho era tido como a marca de confiança que ajudaria a definir o voto da pessoa. Infelizmente, devido a esse isolamento causado pela pandemia, esse olho no olho ele passa a ser mediado pelo digital. Ou seja, ainda não sabemos com clareza como será o cenário de campanha, mas temos certeza que aquele olho no olho já tradicional em outrora será modificado e não terá mais a mesma intensidade. Então, entra no lugar desse olho no olho a mediação digital. Se não bastasse esse primeiro desafio, ainda coloco aqui um outro cenário também para os eleitores e para os pré-candidatos analisarem. Como conciliar e como conquistar a confiança do eleitor em uma mediação digital, em um ambiente hoje com tanta fake news, com tanta incerteza, como tem se tornado o nosso ambiente digital. É um desafio maior para o eleitor. E aí, isso tudo parte de uma estratégia bem definida e bem traçada pelo candidato. Eu digo que vivemos ainda um período de transformação, ou melhor, de adaptação. Mas, embora essa nossa transformação no marketing político ela seja muito atribuída à questão da pandemia, eu digo que o novo coronavírus ele não é o único motivo pelo qual a campanha segue um novo rumo e passa agora para as interações digitais. Se analisarmos o marketing político desde o seu surgimento, ele passa, sim, por constantes adaptações. Desde os tempos da Grécia Antiga, onde a retórica era usada para convencimento e também para a conquista do voto, o marketing político ele foi se adaptando às situações. As tradicionais camisetas que eram emblemáticas nas campanhas, hoje elas já não fazem mais parte do cenário eleitoral. Tudo isso por uma série de fatores. Não podemos considerar também o papel legal, onde a justiça tem priorizado o papel do debate, o combate e a divulgação de ideias dos candidatos e a sua análise pelos eleitores. Isso também tem modificado muito a campanha. Das antigas camisetas, dos brindes que eram distribuídos, onde a preocupação forte da campanha era fazer brindes interessantes para que o eleitor tivesse ali em mão, consigo o tempo inteiro, o nome e o número do candidato. Tudo isso hoje não é mais possível. O nome e o número do candidato, ele deve ficar gravado principalmente na mente do eleitor, que é o que fará a diferença na hora do voto. E isso tudo, esse cenário de transformação digital, nós vivemos em um mundo que está cada vez mais conectado, com a quantidade enorme de informação
milhões de opiniões e de dados são disponibilizados diariamente, sejam nas mídias sociais, sejam também pelo WhatsApp e por outros vários mecanismos. Ou seja, o eleitor, o cidadão, ele é bombardeado por conteúdo o tempo inteiro. Representa um ambiente virtual que modifica muito a tradicional comunicação entre eleitor e candidato. Agora, essa mudança, ela é esperada, né, e temos que nos adaptar. O próprio conceito redes sociais, que hoje substitui um termo que até então era muito usual, que era o ciclo social, ciclo pessoal. Ou seja, que reproduzia muito o ambiente onde você se reunia com seus amigos, né? Ou melhor, os amigos que se reuniam com você naquele ambiente, as pessoas com as quais você tinha maior interação. Não que redes sociais substituam totalmente o termo ciclo social, mas vemos que hoje o ciclo social, ele se transferiu para uma rede social muito maior e bem mais aberta. Dentro dessa rede social, nós temos aí ferramentas como Facebook, como Instagram, como WhatsApp, que facilitam a difusão de novas ideias e permite que isso seja feito numa escala antes inimaginável. Hoje nós estamos nessa live atingindo um grande número de pessoas, né? E isso era praticamente impensável em uma atividade política. Você reunir 2, 3 mil pessoas em uma atividade política exigia uma mobilização enorme. Hoje, diante das novas possibilidades das mídias digitais, isso se torna mais fácil. Agora, ao mesmo ponto que isso se torna mais fácil, nós temos que entender que a sociedade está repleta de apelos midiáticos. Ou seja, o eleitor, volto a repetir, ele é bombardeado a todo momento de informação. A todo momento, se você é candidato, quer mostrar o seu conteúdo, tem muitos outros também com a mesma estratégia, querendo ali conquistar a atenção do eleitor, da pessoa que irá definir a sua eleição. Então, dentro disso, é fundamental que o candidato tenha uma estratégia bem definida. Toda aquela proposta que diz que estava sendo substituída pelas ideias, ela entra mais firme agora. Pega a sua ideia do mandato, pega o seu plano de governo e foque nele. Converse principalmente com as pessoas que têm identidade com o que você quer falar. Lembramos que as redes sociais, elas são mecanismos de relacionamento, de entretenimento. Ou seja, as pessoas estão ali procurando ideias, comentários afins com o que elas pensam. Então, se preocupe principalmente em construir a sua plataforma de governo, né, como será o seu mandato, e aliar essa sua proposta ao conteúdo que você vai colocar nas mídias sociais. Faça a sua estratégia muito bem definida, voltada em atrair visitantes para o seu conteúdo, se relacione com essas pessoas que chegaram até o seu conteúdo, manifeste com eles, troque as ideias, chame-os a participar do processo. Só assim você atingirá a fase final, que é fidelizar o voto desse eleitor. Um mecanismo importante nas mídias sociais são as famosas curtidas. Mas agora nós temos que entender claramente que curtida nem sempre é voto na urna. O voto na urna ele é daquele que você conseguir fidelizar, ou seja, daquele que você conseguir conquistar a identidade dele. Então, para isso, o candidato ele deve passar confiança no seu discurso. Ele deve mostrar que ele vai sanar o problema daquela pessoa que recebeu o seu conteúdo. Isso tudo faz parte de uma boa estratégia, de um posicionamento correto para o candidato dentro da sua posição. Esse posicionamento, essa estratégia, pode ter certeza que, principalmente no atual contexto, onde as eleições são muito pautadas pelo digital, é mais importante até mesmo do que o dinheiro na campanha. Dentro disso, algumas dicas que nós passamos a respeito dessa questão de se posicionar nas mídias sociais, chamam a atenção para o candidato ter uma organização das suas redes sociais, ter opiniões sobre os problemas que o permeiam, entender o seu contexto, entender o contexto de pandemia e transformar esse contexto em uma participação exitosa nas redes sociais. Colocar temas de interesse, interagir, pode sim postar foto histórica da pessoa, pode mostrar, ou seja, se apresentar ao eleitor. Agora, tudo isso ele é dentro das fases. Cada fase tem o seu momento de ser feita.
tem um momento de se apresentar, tem um momento de falar de ideia e tem um momento de pedir o voto. Agora, como bem colocou o doutor Domingos, juntamente com o doutor Gilberto, não é o momento ainda de pedir voto, mas é o momento de você se apresentar, de colocar na cabeça do eleitor que você tem capacidade, sim, para representar o voto dele. Eu já ouvi essa comparação e concordo muito que o seguinte, a participação nas mídias sociais ela é como jogar uma pedra em um lago. Você joga a pedra, aquela pedra que a gente joga, ela sai quicando. À medida que ela sai quicando, ela vai produzindo ondas e aquilo ali vai atingindo cada vez mais pessoas. Então, busque com isso na sua rede social. Busque lançar uma pedra no lago, de forma que ela quique cada vez mais e aquelas ondas que ela vai produzindo atinjam um conteúdo cada vez maior. Esse é o objetivo principal dessa eleição. Se transforma aí nas eleições mais digitais da história. Então, vamos ter atento que até o momento, essa é a eleição, sim, mais digital por diversos fatores, e o candidato que não tiver bem conectado a esse contexto pode não ter o sucesso esperado nas eleições. Seja conectado com uma boa estratégia de marketing e seja conectado também com uma boa assessoria jurídica. Pois vale lembrar que as redes sociais elas não são aí terra de ninguém. Tem regras claras do que pode ser dito e o que não pode ser dito. Tudo que foi colocado pelos doutores a respeito do que é proibido e o que pode ser feito, ele vale também para as mídias sociais. Lá, você tem que ficar muito atento às regras sociais. E pensar também o seguinte, para cada proposta que você pôr e um eleitor seu acompanhar, terão também candidatos que estão concorrendo com você, acompanhando aquilo e muitas vezes para denunciar. Então, nessa fala, o conselho que eu deixo é esse. Interaja com as redes sociais, torne as suas redes sociais atrativas, aproveite o período de pré-campanha para se apresentar ao eleitor. Temos a oportunidade de arrecadação na pré-campanha, através das vaquinhas online. Essas vaquinhas têm que ser devidamente regularizadas pelo TSE. Procure uma plataforma que esteja legal dentro dessa captação e não se preocupe só em captar recurso financeiro. Lembre-se do recurso humano que você precisa captar para a sua campanha. O apoio que você conquista, aquela pessoa que você traz para ser uma construtora da sua campanha, ele certamente será muito mais engajado do que aquela pessoa que só doar uma importância em valor. Então, essas são as principais ideias que eu deixo. Reflito tanto para o lado do candidato quanto para o lado do eleitor. Vamos analisar também as campanhas dos pré-candidatos, para não elegermos gato por lebre. Né? Então, essa é um pouco da minha fala e seguimos aí aguardando os questionamentos dos internautas que nos acompanham. Ótimo, Jean. Muito obrigada pela sua exposição. Foi realmente muito enriquecedora, cheia de novidades, né? Vou pedir para você botar seu microfone no mudo, Jean, porque está dando um eco, por favor. Isso. E eu aproveito a sua fala, já que nós estamos vivendo possivelmente viveremos eleições digitais, de convidar, né, os jovens a participarem dessas eleições como candidatos. Eu acho que a gente, enquanto jovem, eu falo um pouco por mim, a gente está um pouco cansado de ver sempre os mesmos políticos lá, aquele pessoal da velha guarda, então tem que botar gente nova, gente com ideias novas, gente que está com vontade de mudar, mulheres, negros, negras. Eu acho que essa é a hora da gente se engajar, já que a juventude brasileira domina, né, o mundo digital, as redes sociais. Eu acho que a hora é agora. Essas eleições podem ser uma grande virada aí de aumento de número de candidatos jovens e, quem sabe, de eleitos também. Esse é minha torcida e, quem sabe, meu voto vai para um de vocês aí. Bom, eu gostaria de agora passar agora para o debate, né? A gente tem várias perguntas que foram nos enviadas antes por e-mail, via cadastro, e também agora durante a live. Algumas pessoas aqui que estão participando, eu estou vendo os comentários. Muito obrigada por todos os comentários, pelos elogios. O Jean foi muito elogiado, doutor Gilberto, doutor Domingos também, pessoal falando muito bem aqui das posições esclarecedoras, que como esses
essa live tem que ser vista aqui, ó, por todos os pré-candidatos. É isso aí. Ela vai ficar disponível depois, tá? Aqui no nosso Facebook do Gilberto Alves Advogados. E vocês podem ver a hora que quiser, a quantidade de vezes que quiserem. E divulgar também, por favor. Teremos a participação aqui agora, mais que especial, do jornalista Leonel Ximenes. Eu vou pedir para ele se preparar para eu colocá-lo aqui ao vivo, fazendo uma ponderação e uma pergunta para os nossos debatedores. Quando você estiver pronto, Leonel, você pode, por favor, me dar um sinal. Enquanto isso, eu vou passar aqui para a primeira pergunta, que eu vou fazer ao doutor Domingos Taufner. Domingos, a pergunta feita é da Marcela Seidel. A Marcela, eu conheço, é uma amiga minha, ela é procuradora da Câmara Municipal de Vila Pavão. E a pergunta dela é muito interessante, bem técnica também. É a seguinte: a criação de gastos decorrentes da implantação da plataforma digital pelas câmaras municipais seria uma exceção à recomendação 001 de 2020, feita pelo Ministério Público de Contas do Espírito Santo? Eu acho que essa pergunta foi direcionada justamente ao conselheiro do Tribunal de Contas, que tem toda a capacidade para respondê-la. Por favor, Domingos. Prezada Marcela, essa recomendação do Ministério Público de Contas, órgão que eu já fiz parte, porque eu sou conselheiro do Tribunal de Contas, na vaga oriunda do Ministério Público de Contas, da qual eu ingressei por concurso público. Ela traz uma série de recomendações aos chefes executivo e legislativo acerca de contingenciamento, quer dizer, de redução de gastos, considerando essa possível e já pública e notória queda na arrecadação dos municípios. Então, aqueles gastos não essenciais não devem ser feitos, devem ser reduzidos, devem ser evitados. Ela está disponível na internet, essa recomendação. Tem também outras decisões de tribunal, tem até o parecer consulta 04/2020 de minha relatoria, que trata também da questão dos cargos temporários. E aí o seguinte: quando a Câmara for analisar, se ela entender que o serviço é considerado essencial e justificar, ela vai, claro, poder fazer a contratação. Pelo que eu percebo aí, esse tipo de serviço que ela está tratando é a questão de plataforma digital. E, sem dúvida nenhuma, nessa pandemia, há uma real necessidade que o legislativo possa fazer sessões virtuais, que possa fazer videoconferência. Então, desde que plenamente justificado e que o preço também seja um preço compatível e cumpra os demais ditames da administração pública, eu entendo que é possível. É claro que sempre o tribunal analisa no caso concreto, dependendo do que tiver ocorrido. E o tribunal também, no site nosso, tem uma página lá, justamente para as pessoas tirarem dúvidas e podem socorrer também dessa página para poder tentar entender melhor se aquele serviço específico está ou não considerado como atividade essencial. Mas, numa análise muito ainda superficial, sem conhecer o caso concreto, me parece que sim, há uma necessidade do legislativo de contratar essas plataformas digitais, que na realidade, embora individualmente possa ser um preço até significativo, muitas vezes elas geram uma economia futura. Né? Então, eu entendo que pode ser possível sim, vai depender do caso concreto. Devolvo a palavra, doutora Lorena. Ótimo. Na sequência aqui de perguntas, para o doutor Domingos também, tem a da Maria Helena Spinelli Escovedo. Maria Helena pergunta assim: com a pandemia do Covid-19, o Espírito Santo legislou definindo medidas a serem adotadas no Estado, medidas de emergência a serem adotadas no Estado, tornando dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, obras, alienações e locações necessárias ao enfrentamento da calamidade de saúde pública e do estado de emergência decorrentes do novo coronavírus. Lei Complementar 946 de 2020. Como o vereador ou a vereadora deve acompanhar e fiscalizar a gestão municipal com regras tão frágeis para a aquisição de bens e serviços? Mais uma ótima pergunta aí, da Maria Helena Spinelli. Essa lei tem abrangência para o Poder Executivo Estadual, né? Mas os municípios também
eles seguem a Lei de Licitações Federal. Nós temos a Lei Federal 13.979/2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, né, devido a esse surto do novo coronavírus. E nesses momentos de calamidade pública, é necessário que os gastos sejam feitos, quer dizer, os serviços têm que ser prestados de maneira imediata. Então, é necessário dispensar um pouco da burocracia. E aí pode haver uma fragilidade do controle. O importante é que os vereadores, a sociedade como um todo, acompanhem, porque o município tem que ter o portal de transparência, ele tem que demonstrar o que está gastando. E o vereador, a sociedade como um todo, deve fiscalizar isso. Inclusive, o parágrafo 2º do artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020 determina que todas as contratações e aquisições devem ser disponibilizadas no sítio oficial. Então, cabe no sítio oficial, no site do município, tem que disponibilizar esses gastos que estão sendo feitos para que as pessoas possam fiscalizar. Que, por um lado, realmente é necessário dispensar a licitação, porque uma licitação pode demorar 3, 4, 5 meses, e quando acontecer, o paciente pode ter morrido, e a morte é algo irreversível. Então, é necessário que seja feito com urgência, mas, ao mesmo tempo, é necessário que seja fiscalizado, né? O vereador tem que fiscalizar, pode levar a denúncia também para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, caso realmente alguém esteja aproveitando desse momento para cometer irregularidades, como já vimos em alguns locais do Brasil. E termino aqui mandando um abraço para a Maria Helena Spinelli, pessoa que nós conhecemos e que, né, é da área de assistência social e que certamente está fazendo um bom trabalho aí em algum órgão público. Isso aí. A pergunta seguinte foi direcionada para o doutor Gilberto. Foi feita pelo Carlos Cosme dos Santos, meu primo. Beijão, Carlos. Bom que você está aqui com a gente. E a pergunta é a seguinte: com todo o cotidiano modificado devido ao Covid-19, o que devemos esperar no dia das eleições? Seu microfone, doutor Gilberto, está no mudo. Antes de mais nada, quero mandar um forte abraço à Maria Helena, à nossa Marcela Seider. Obrigado por participarem deste momento, deste evento. Estou vendo aqui que tem várias pessoas participando do nosso processo, da nossa live, e isso me deixa muito agradecido. Dilene Reis, um forte abraço. Meu amigo Messias, lá de Piúma, também um forte abraço. Então, acho que nós temos muita gente legal, muita gente boa trabalhando e participando desse evento. Carlos, realmente você chamou atenção para um fato. A princípio, né, a gente está com um problema a ser decidido pelo Congresso Nacional, que é o adiamento ou não das eleições. Essa decisão ela vai determinar que tipo de cuidados o próprio TSE vai se ater para as eleições durante o dia. Bem, não se está prevendo, de antemão, que essas eleições serão partidas em mais de um dia, né? Mas nada impede que, com esta discussão que está no Congresso, crie-se essa possibilidade para que seja feito pelo TSE. Mas não está em vista, não é colocado hoje na ordem do dia. Também não está colocado na ordem do dia que você faça voto digital fora da sessão eleitoral. Então, isso também é uma outra discussão que está sendo desenvolvida e que pode ou não ganhar corpo, né, com o adiamento, mas hoje não. Certamente que os cuidados que teremos que ter no dia das eleições, primeiro, evitar aglomeração. Essa regra não vai ser suspensa no dia das eleições. Não é porque é dia das eleições que eu vou poder ficar no aglomerado, seja em bares próximos, seja em restaurantes, né, seja na porta da sessão de votação. Eu sei que tem escolas que reúnem várias sessões de votação. Eu tenho certeza que o TSE, o TRE, vai cuidar para que esse tipo de comportamento, que antes era comum, né, seja adotado desta forma, desta maneira, e que possa trazer transtorno. A máscara, o uso da máscara vai ser super fundamental.
leva seu álcool gel na bolsa, porque todo mundo vai estar lá digitando, né, a maquininha, possivelmente os colaboradores da Justiça Eleitoral vai estar atento a isso, vai estar passando álcool gel nas pessoas que vão adentrar o recinto para votar, possivelmente vai estar limpando as teclas, ou seja, aqueles cuidados de saúde pública que estão sendo bem orientados pelas autoridades de saúde serão observados certamente no processo eleitoral, né? E por isso a gente já aproveita a oportunidade, não tem autorização da Justiça Eleitoral para assim fazer, mas aproveita a oportunidade para dizer: cuide-se, né? E cuide dos outros nas eleições, durante a campanha. Não adianta o candidato querer ganhar voto se ele vai fazer campanha e conversar com seus eleitores sem usar máscara. Ele já está dando um mau exemplo. Então já começa você a perceber qual é a atitude do seu candidato para com você, para com a sua comunidade, se ele não entender que nós estamos vivendo uma pandemia e que isso significa morte. E a pessoa que perde a vida, ela jamais poderá ser eleitora. Então, ele, na realidade, ele não está buscando eleitor, ele está buscando um defunto para o cemitério. Então, esse tipo de comportamento a gente vai ter que ficar atento. Então, Carlos, não tem hoje previsibilidade de qualquer ato anormal na estruturação das eleições, a não ser poder diminuir o grau de aglomeração, que é uma recomendação que está sendo colocada pela saúde pública municipal, estadual e federal. Ótimo, acho que está super bem respondido e esclarecida essa dúvida. Seguindo, tem uma pergunta do Damian Sanches sobre qual é o quantitativo mínimo de candidatos a vereador que cada município pode apresentar. O doutor Gilberto poderia dar sequência e respondê-la? Sim, meu amigo Damian, obrigado pela sua participação. Eu te digo o seguinte: não existe número mínimo, existe número máximo. O número máximo, como eu disse na minha intervenção, é até 150% do número de candidatos. Essa é a regra estabelecida na lei eleitoral. Em alguns casos, em alguns municípios, esse número pode chegar até 200%. A lei está lá estabelecendo quais são os casos e os partidos, orientados pelos seus advogados, poderão, então, estabelecer esse número limite. Não tem número mínimo, porque a lei ela não prevê número mínimo. Se o partido quiser lançar um candidato, o único problema que ele vai ter é que ele vai correr um risco de não eleger, porque nós sabemos que eleição é a somatória dos votos de cada candidato, que faz aquele número total de votos do partido e permite que o partido alcance ou não uma vaga. Então, quanto menos candidato aquele partido lançar, menor a possibilidade dele ver um dos seus eleitos. Então, se você é um candidato a vereador, ou se você tem participação no seu partido político, você deve orientar ou deve chamar a atenção de que a chapa, quanto mais completa, melhor. Então, completa não só no seu número total. Então, se você tem número de vagas, 9 vagas para uma Câmara ou 15 vagas, será 150% desse número que é o total de vagas. Então, você completa não só o número total de vagas, mas observe a isonomia entre negros e não negros, observe a isonomia entre índios e não índios, onde puder, observe a cota feminina e observe para valer. Não coloque a mulher só para poder cumprir regra, né, porque isso já não está soando muito bem, nós estamos vendo os escândalos que estão acontecendo. Incentive a participação das mulheres, incentive a participação das mulheres negras no processo e garanta a elas, principalmente as negras, garanto a elas um tratamento isonômico nas verbas para a campanha do fundo partidário. Isso é um gesto humano, é um gesto político importante. Nós vamos estar assumindo que esse país não é preconceituoso, apesar de que só tem uma forma de nós mudarmos nosso olhar para a questão dos afrodescendentes no Brasil. É assumir, sim, que há preconceito no país. E esse preconceito é demonstrado quando a gente vê que uma parte da população ela é excluída de muitas oportunidades. E essa parte, por incrível que pareça, tem nome, tem cor, e tem identidade, e tem local de moradia, e tem tipo de emprego, e tem tamanho de salário. Isso que deve ser dito, e isso que nós, cidadãos brasileiros, devemos assumir para a gente poder combater
essa praga que acumula a nossa história, que é do isolamento de certos setores da sociedade e a discriminação destas. Um abraço aí, doutora Lorena, devolvo para continuar os debates. Ótimo. Chegaram algumas perguntas aqui que são bem similares. Eu acredito que vocês dois podem respondê-las conjuntamente, assim, um tempinho para cada um. São as seguintes perguntas. Como ter eleições municipais com a pandemia? Essa foi feita pela Ronilda Zucatelli. Um beijo, mãe. Acreditam que se ocorrer as eleições, acreditam que deve ocorrer as eleições? Talvez em mais dias ou de alguma outra forma? Essa foi uma pergunta enviada pela Rovena Frossar. E a outra pergunta, que também tem o mesmo cunho, os senhores enxergam como viável a realização de eleições em plena pandemia? E essa foi encaminhada pelo Dr. Vinícius Tavares, nosso advogado parceiro aqui no escritório. Obrigada pela participação de vocês três, e eu passo, então, as respostas aí para os doutores. Eu acredito que é possível, sim, a eleição esse ano, mas é necessário o adiamento. 4 de outubro realmente fica um momento inviável. Mas acredito que posteriormente é possível. O TSE, inclusive, já autorizou as convenções por videoconferência. Então, eu acredito que é possível. A questão vai ser 1 ou 2 dias. O ideal é que fosse um dia só, mas num horário bem amplo, começando 7 da manhã e até 8 da noite, para evitar aglomerações. Para você fazer a eleição em 2 dias, teria um grande problema de vigiar as urnas, né? Porque a urna, qualquer local onde há disputa, sempre há muita desconfiança. Há risco de corrupção, há risco de alguém furtar as urnas para fraudar resultado. Então, a segurança das urnas é vital. Então, entendo que seria importante a eleição, como o doutor Gilberto falou, com todos os cuidados que tem que ser feitos, né? Mas que fosse o dia todo, né? As pessoas usando máscara e outros procedimentos, fosse um horário bem estendido, e também ela sendo adiada, temos a esperança, temos fé em Deus que isso vai passar. Então, eu acredito que até o final do ano a situação, se não vai estar voltando à situação normal anterior, mas pelo menos teremos passado da fase crítica. Eu acho, antes de mais nada também, vou continuar dando um forte abraço aí ao Júlio Taylor, lá do litoral sul do nosso estado. Forte abraço. Dauri, meu amigo Dauri, participamos junto da Fundação do Senalba. Meus parabéns pela sua atividade, tenho acompanhado você nas redes sociais, sempre que possível. Forte abraço também ao nosso amigo Wilson Silva, lá do Planalto, né? Uma pessoa muito dedicada à comunidade, isso é interessante. Temos aqui outras pessoas, né? A Leila, o Calmo, a Lurdinha, né? O Eduardo Osório, meu colega, meu amigo de polivalente, de primário, né? 4ª a 8ª. Forte abraço para todos vocês. Bem, Rovena, eu quero te dizer que, como eu te disse, não há perspectiva, teria que estar em lei essa alteração do sistema de votação, né? O voto digital que você está dizendo deve ser aquele que é feito em casa, né? Sem que a pessoa tenha que se locomover até a sessão eleitoral. No caso, o que a gente tem de voto digital já é uma revolução nas eleições no mundo todo, né? Isso é importante. O Brasil foi um dos primeiros que se destacou nesse tipo de modelo digital de votação. Levanta-se suspeita, mas todo ano se faz a análise, a auditoria de todo o sistema e, até então, não se tem uma prova cabal e, quando tiver, sem dúvida nenhuma, esse problema será enfrentado como deve ser enfrentado. Mas não creio que teremos uma alteração na forma de votação. Como eu disse, o que pode acontecer com o TRE e o TSE é flexibilizar o sistema de votação no dia, ampliar o número de locais de votação, né? Em vez de ficar tudo concentrado numa escola só, espalhar em outros setores. Ou seja, vai ter uma preocupação. Eu conheço o nosso tribunal, eu participei dele em 2005, eu sei que os desembargadores, os juízes que compõem, tanto juízes tolgados como juízes juristas, colegas meus advogados que estão lá neste momento exercendo a função de juízes eleitorais, são competentes, são sensíveis, estão atentos a essas mudanças todas e estão atentos à pandemia. Então, é isso que eu tenho a dizer
sobre as questões colocadas, doutor Leonel. Muito bem. Nós temos aqui conosco o Leonel Ximenes, jornalista, colunista do jornal A Gazeta, pela coluna Vitor Hugo. Ei, Leonel, muito bem-vindo. Muito obrigada pela participação aqui conosco. Grande honra, grande prazer tê-lo aqui. Obrigado, doutora Lorena. Boa noite. É uma honra toda minha participar de um debate tão rico com vocês. Cumprimentar você primeiramente, depois nosso, em ordem cronológica, doutor Gilberto e doutor Domingos, amigos e conhecidos de muitos anos. Muito orgulho de ter amizade de vocês. Para fazer uma pergunta, né? Eu gostaria, porque realmente nós estamos numa situação jamais imaginada, né? Mesmo, como o Domingos falou, a necessidade de adiar a eleição, ela é patente, mas nem assim, né, a essa altura, nós temos segurança de que mesmo adiando um mês, essas eleições serão realizadas, porque a pandemia está descontrolada, não há um comando nacional, infelizmente, na própria OMS já apontou isso, os números ainda estão em elevação, e na realidade ninguém em sã consciência pode dizer hoje que mesmo em novembro nós teremos as condições ideais para realizar as eleições. E aí eu queria perguntar a vocês, a pergunta está aberta, pode ser ao Gilberto, ao Domingos, não seria hora já, a pandemia está apontando isso também, de no Brasil voto facultativo? Porque o argumento lá atrás, até na própria Constituição de 88, é que o povo ainda não tinha, depois da ditadura militar, não tinha o hábito, de uma forma cotidiana, de votar, mas eu acho que isso está superado. Eu acho que a população, o eleitor brasileiro, já deu mostra de maturidade, erra e acerta como qualquer eleitor do mundo. Você não acha que isso poderia já ser minorado? Já passou da hora de o voto no Brasil ser considerado um direito do cidadão e não uma obrigação, à luz do nosso direito, das nossas conquistas democráticas de tantos anos? É essa a pergunta que eu faço para vocês. Ótimo. Um forte abraço, Leonel. Prazer grande tê-lo aqui conosco. Você tem uma história conosco muito bonita também na Câmara de Vereadores, como assessor de imprensa da mesa diretora, assessor de imprensa da Lei Orgânica. É muito bom reencontrá-los todos neste momento tão importante da vida do país. Mas posso já começar a responder, doutor? Claro. Leonel, eu tenho minhas ressalvas, né? No momento de pandemia, nas pressas, você alterar o sistema desse de votação, que há muito o debate não conseguiu resolver. Eu acho que esse assunto deve sim ser colocado em pauta um dia no Brasil, mas com espaço para que a sociedade debata, para que os atores sociais possam refletir melhor e que seja uma escolha, não para que o eleitor fuja da sua responsabilidade como eleitor, mas que, de fato, como você disse, seja uma escolha cidadã, né? Seja uma escolha do direito dele, a plenitude do seu ato como aquele que pode alterar uma circunstância política, modificar o rumo da história que nós estamos vivendo ou simplesmente se omitir dela, né? Mas eu acho que agora, nesta pandemia, Leonel, apesar de aparentar, né, e eu confesso para você que aparenta e seduz, né, ser uma solução, porque, veja bem, eu vou simplesmente dizer, não é obrigatório estar votando. Para quem que eu vou dizer isso? Se for para os idosos, nós já sabemos que já tem para os idosos esta regra, é facultativo. Se forem para os jovens, de 16 anos até 18, também nós já sabemos que é facultativo. Ele vai votar ou não vai votar, se ele interessar. Então, hoje, o setor mais vulnerável para uma pandemia, justamente são os idosos, né? E estes já têm o direito facultado de ir lá votar ou não. Apesar de que as senhoras de idade que eu conheço, nenhuma delas, né, vão querer se furtarem deste momento importante do país e vão lá com a sua bengala ou não, querendo votar. Mas isso, como você falou, se tornou facultativo, mas se tornou um direito e as pessoas estão exercendo ou não. Mas a preocupação maior que essa, certamente, já está contemplado. O restante da sociedade, como repito, deve refletir melhor esse tema e, repito, mesmo sendo sedutor nesse momento de pandemia, eu acho que uma votação
dessa seria mais ou menos a toque de caixa, e pelo que eu estou vendo no Congresso, o cuidado de adiar até uma eleição já é uma preocupação, para não levar a possibilidade de uma suspensão, né? Para simplesmente prorrogar os mandatos atuais também é uma coisa complicada, que eu acho que é temerário, né? Mas, de qualquer maneira, eu acredito e confio na Justiça Eleitoral do Brasil, tenho acompanhado os seus dirigentes que estão à frente dos tribunais, e creio que eles, junto com o Legislativo, irão monitorar, né, ter esse termômetro da situação e vão tomar medidas que vão evitar jogar a população em um risco absoluto, jogar a população morro abaixo ou de um abismo. Essa é a minha posição, meu amigo Leonel. Eu também acho que para a pandemia não é possível realmente, mas eu acho que esse debate agora vem aflora com mais força também por causa da pandemia. Eu gostaria de complementar. Eu concordo que realmente o debate é importante sobre esse assunto. O Brasil já debateu várias vezes isso e agora a gente poderia voltar a debater. Para esse ano, para essa eleição, entendo que não seja possível, porque você não pode mudar as regras do jogo eleitoral tão próximo do processo eleitoral. Agora, só registrar um detalhe. O que é obrigatório na eleição não é o voto, e sim o comparecimento. Você obriga a pessoa a comparecer, e lá, se ela quiser, ela pode votar em branco, ela pode votar nulo, né? Você obriga a comparecer. A obrigação do comparecimento sempre foi naquela ideia para que evitasse, por exemplo, que alguém force. Hoje, por exemplo, a pessoa não pode forçar você a votar em alguém que o voto é secreto. Mas se você tiver a opção de não ir votar, você pode agradar alguém. Então, de certa forma, o voto facultativo também tem a pessoa é sujeita a pressões externas, por exemplo, para não ir votar. Porque ele sendo obrigatório, você obriga o comparecimento, obriga as empresas a liberarem, obriga que seja num dia que não tenha trabalho, e uma série de coisas assim. Mas é claro que, com a evolução política do Brasil, eu acredito que esses danos possíveis que eu falei agora, de alguém pressionar e tudo, possam ser minimizados. E realmente é uma proposta que seduz, porque se é um direito, deveria ser um direito e não uma obrigação. Mas até então foi mantido por causa dessas questões, para garantir que a pessoa comparecesse à eleição, né, e lá ela desse a sua decisão de votar ou não votar, mas garantir o comparecimento. E entendo que essa foi a medida até então. Eu acho que está muito bem respondido, né, Leonel? Eu também compartilho da mesma opinião dos doutores Domingos e doutor Gilberto. Acredito que, né, neste momento que a gente vive de pandemia, de crise e tudo mais, política, econômica, discutir a obrigatoriedade ou não de voto não é o ideal. Vamos todos, sim, fazer o máximo e comparecer nas urnas se as eleições se mantiverem com adiamento ou sem adiamento. Eu vou dar sequência agora para o nosso sorteio. Leonel, eu adorei sua participação. Se quiser continuar conosco no sorteio, vai ser um prazer, tá? Muito obrigada. Você que sempre tem um olhar super atento para todos os acontecimentos aqui do nosso estado, coluna Vitor Hugo, acompanhe no jornal A Gazeta dele. Obrigada, eu desejo para você uma boa noite e sucesso. Boa noite, e agora pelo convite. Boa noite, abraço, Leonel. Forte abraço. Vou acompanhar o sorteio. Que bom, maravilha, ótimo. Nosso sorteio vai ser ao vivo aqui, tá? A gente conseguiu um sisteminha que vamos fazer dar certo. Como eu disse, pois não. Doutora Lorena, só um minuto. Queria também dar um abraço no pessoal de Guarapari que está participando aqui na nossa live, principalmente lá o nosso amigo Eduardo Bandeira, né? Muita gente boa está aqui convivendo conosco. Fernando Cristo, um forte abraço pela sua participação também. Continua, doutor, agradeço. Doutor Joaci também, eu vi que está online, participando, obrigada. Doutor. Tem muita gente bacana vendo, a gente Joaci agradece. Tá aqui, verdade. Os sorteios, então, vão ser de 3 itens, como eu falei, que foram todos muito gentilmente doados, cedidos para nós, por pessoas queridas. O primeiro deles, que vocês estão vendo aí na tela, esse óleo sobre tela, de 35 por 50 centímetros, da artista plástica Leila Pereira da Silva. É o pôr do sol visto
da Ilha das Caieiras. Olha que maravilha esse quadro, que pode vir a ser um quadro na sua casa, é um óleo sobre tela. O segundo item sorteado é uma deliciosa cesta de festa junina. Foi doada pela Dona Ziza. Esse eu já provei e eu aprovei. É muito boa. Tem os quitutes que a gente ama e nesse tempo de São João, que ninguém pôde se reunir, você dá para fazer o seu arraiá dentro de casa. E o terceiro item, muito importante, que tem tudo a ver com o tema tratado hoje, é o livro do Dr. Domingos Taufner, Manual do Candidato e da Candidata a Vereador e Vereadora. Muito obrigada, Dr. Domingos, pela doação. Então, nós vamos seguir o sorteio nessa ordem. Primeiro a tela, depois o kit e, por fim, o livro, tá? O Jean vai botar para a gente aqui a tela compartilhada. Nós selecionamos todos os inscritos, tá? Já finalizamos os cadastros, então selecionamos todas as pessoas que se inscreveram. E quando ele clicar o botãozinho sortear aqui, vai aparecer o nome do primeiro vencedor do óleo sobre tela da artista Leila Pereira. Vamos lá, Jean. Doutora Lorena, Jean, só um minutinho. Eu gostaria que depois pudesse ser colocado o acesso às obras da Leila, uma amiga nossa, né, artista Leila, que ela é uma artista autodidata, uma grande profissional do despacho aduaneiro aqui no estado do Espírito Santo. Ela tem no Face dela todas as obras que ela tem produzido, que ela tem trabalhado, e que nessa fase de pandemia, que a gente sabe que não está sendo fácil, principalmente comércio internacional, não está rolando fácil. Então, quem puder acessar a página dela e ver as suas obras e puderem comprar, vai ser uma ótima contribuição, né? E também da nossa dona Ziza, colocar lá o acesso a ela no Instagram e no Facebook, para que todos possam registrar e, assim que possível, poderem participarem desse momento aí. É uma empreendedora individual, né, e que a gente deve estar sempre apoiando nesse momento de crise que a gente está vivendo. Exatamente. Nós vamos deixar aqui no link da própria live, que vai ficar salvo aqui no nosso Facebook, as páginas, então, da Leila, da Dona Ziza e também do Dr. Domingos Taufner, para vocês seguirem e acompanharem o trabalho do conselheiro junto ao Tribunal de Contas do Estado. Vamos lá, primeiro sorteado, então, da tela. Jean, por favor. Eu não estou vendo. Tivemos um probleminha, vamos reiniciar. Manda ver de novo. Luísa Rangel Molino dos Santos. Aí, parabéns, Luísa! Você ganhou um quadro lindo. Vamos combinar depois a entrega, né? A gente, quer dizer, a retirada, a gente, conforme informou nas regras, o kit e o quadro serão retirados aqui na nossa sede em Vila Velha, mas isso a gente entra em contato com você e combina. Parabéns. Passando agora para o sorteio do kit Festa Junina, cheio de delícias. Eutímio Miller. Parabéns, seu Eutímio. Ganhou uma deliciosa kit de festa junina. Espero que o senhor resida aqui na região da Grande Vitória para facilitar. Ou então pode presentear algum conhecido daqui também, tá? A gente fará o contato para a retirada do kit. E, por fim, agora, o livro do Dr. Domingos, Manual do Vereador. Olha que legal, foi para Marcela Seidel Albuquerque. Parabéns, Marcela, minha amiga, procuradora da Câmara Municipal. Acho que esse livro vai ser muito útil para você aí no seu trabalho, no seu ofício. Parabéns também, depois a gente combina da entrega com você. Bom, é isso. Obrigada, parabéns aí aos contemplados. Parabéns também a todos os participantes aqui da live. Agradeço novamente o Leonel, que ficou até o final. Eu vou ceder, então, a palavra para que vocês possam fazer as considerações finais, tá bom? 1 minutinho para cada, por favor. Pode, quem quer começar? Eu posso começar. Então, vamos lá. Primeiro, quero externar aqui, olha, nós estamos com a Ira Ferreira, lá da Itália, participando também. Muito bom.
A Luísa Rangel está festejando aqui nas redes sociais o ganho do quadro, e sem dúvida nenhuma tem que fazer festa, né? Uma obra maravilhosa da Leila. Parabéns, Leila, pela inspiração. Meus amigos e todos que estão nos assistindo, eu quero dizer que, de fato, é um prazer grande estar nessa experiência. É uma experiência que o escritório Gilberto Alves, advogado associado, vem construindo de ter um espaço que possa ser, né, de debate técnico e de debate sobre as questões econômicas, políticas, sociais que a sociedade está vivendo. A ideia, então, nas quintas-feiras, sempre que possível, a gente vai ter bate-papos com algum especialista, com algum cidadão que vai trazer um tema empolgante, ou um tema intrigante, ou um tema importante para nosso debate. E às terças-feiras a gente vai estar reservando para uma discussão mais técnica, né, do direito propriamente dito, com os nossos especialistas do nosso escritório, com os nossos parceiros. Esse é um momento importante, e esse momento a gente quer dividir com vocês. A experiência com o Dr. Domingos Talf foi super acertada, né? Nós já sabíamos da competência, da qualidade dele, não só como ser humano, mas como profissional que o é. E eu acho que fechou com chave de ouro a participação do nosso amigo Leonel, que entrou trazendo um tema bem empolgante, bem discutido na sociedade, e que a gente sabe que devemos enfrentá-lo no momento acertado, né? Todos que trouxeram o debate foi interessante, foi muito bom, perguntas complexas, mas atendendo o objetivo da live. Então, um forte abraço para todo mundo e até um outro dia. Doutora Lorena, mais uma vez, meu agradecimento especial como sócia, como filha, né? Como quem tem conduzido esse momento de mediação de forma espetacular, com muitos elogios. Parabéns. Muito obrigada. Tá? Doutor Domingos, por favor, com a palavra. Agradeço o convite para participar dessa live, para poder debater esse assunto tão importante, que são as eleições municipais, e no meu caso mais focado na questão do vereador, dado a autoria do livro, né, que eu lancei no ano 2000 e agora estamos na segunda edição, o Manual do Candidato e da Candidata a Vereador ou Vereadora, agora pela editora Fórum, inclusive foi a editora que vai dar essa cortesia de um livro, né, para enviar pelo correio para a ganhadora. Parabenizo a Marcela aí, a ganhadora do livro, que seja realmente muito útil, e quando mais na frente, acabando a pandemia, ela vindo aqui para a Grande Vitória, podemos marcar para autografar esse exemplar que ela vai ganhar. Mas é importante continuar esse debate aqui do doutor Gilberto. Foi muito bom também reencontrar o Leonel Ximenes aí, que, né, um brilhante jornalista capixaba, que no dia a dia tem trazido as notícias, né, de maneira mais, vamos dizer, uma maneira mais tranquila, uma maneira mais, vamos dizer, relaxada, aquele jeito dele, né, que todos nós conhecemos, é importante, a forma que ele coloca na sua coluna, de forma descontraída, essa é a palavra que eu queria, a forma descontraída de dar a notícia. E aqui hoje participando, contribuindo e tudo, não foi possível responder a todas as perguntas, mas no dia a dia, depois, o que for possível nós respondermos, estaremos à disposição. Então, desejo aqui a todos e todas que assistiram que este ano podemos participar bem desse processo do debate das eleições municipais. Um abraço a vocês aí. Obrigada. Doutor Domingos, preste bem atenção, hein? Leonel conseguiu fazer um feito histórico. Conseguiu substituir a coluna Vitor Hugo por coluna Leonel Ximenes. Mostra a competência dele, né? Nós vivemos com a coluna Vitor Hugo mais de 3 décadas, se eu não me falha a memória, né? E ele entrou, se legitimou com a sua competência e se tornou hoje a própria coluna. É o homem colunado. Vitor Hugo já é muito famoso, já, né? Um grande escritor, né? Tem lugar na história. Isso aí. Finalizando, cadê o Jean, que ele está nos bastidores aqui conduzindo a live? Quer fazer algum comentário final, Jean? Fica à vontade. Parabéns, Jean, né? Jean foi Parabéns, Jean. Obrigado pela sua participação, Jean. Agradeço ao doutor Gilberto, doutora Lorena, pela oportunidade, né? Parabenizo o doutor Domingos pelas colocações.
e um tema realmente de grande relevância. Eu acredito que temos sim que discutir a eleição, temos sim que discutir a política, e é um tema que sempre que possível é bom trazermos à tona, principalmente em alto nível, como foi na noite de hoje, né? Muito obrigado a todos que acompanharam, muito obrigado também pela oportunidade de trazer as minhas colocações para todos. Uma boa noite. Boa noite. Ótimo, gente. Eu gostaria de agradecer, por fim, a todos que participaram, que ficaram conosco até agora. Foi uma live mais estendida, né? Foram muitos assuntos, muitas perguntas, mas muito enriquecedor esse debate. Então, muito obrigada aos doutores Gilberto Álvares, doutor Domingos Taufner, Jean Aquino, ao Leonel Ximenes pela participação super especial. Também agradeço ao Instituto Insere, que sempre nos dá o apoio e suporte técnico e educacional, no caso, na emissão dos certificados. Ao doutor Tiago também, Taufner, pela ajuda aí nos bastidores ao longo da semana. Fica aqui o agradecimento. Desejamos, então, uma boa noite para todo mundo. Sigam nossas redes, curtam nossa página. Esse vídeo vai ficar disponível logo que essa live acabar. Vocês podem ver e rever quantas vezes necessário e compartilhar também, já que o assunto é novo, né, agora, já está vindo à tona agora, e o debate é importante. Então, por favor, colaborem, compartilhem, curtam. Um beijo a todo mundo, boa noite e até a próxima live. Boa noite.